Oi, tudo bem? Vamos continuar nosso programa de sintaxe. Então, meu nome é Ana Catarina, como você já sabe, sou professora de língua portuguesa e hoje nós vamos tratar do período composto por coordenação. Nós já vimos a distinção entre frase, oração e período. Estudamos os termos da oração, os termos essenciais, os termos integrantes, os termos acessórios e o vocativo. Eles estão dentro da oração. Quando essas orações se reúnem, né, quando você tem mais de uma oração, você tem um período. Os períodos, eles são separados por ponto. E os períodos, eles podem ser compostos, eles são compostos porque são compostos por orações, eles podem ser compostos a partir de dois processos, o que a gente chama de coordenação e o que a gente chama de subordinação. Na aula de hoje, nós vamos estudar o processo chamado de coordenação. Tudo bem? Então, para começar, a coordenação, ela é como um jogo de dominó. Quando a gente joga dominó, a gente tem aí essas peças, né? E essas peças, todas essas peças aqui, cada uma delas vem com dois blocos de números. Aqui, por exemplo, você tem 1 e 4. Quando você joga, você vai procurar uma outra peça que tenha 4 para se juntar a essa daqui. E uma outra peça que tenha 1 para se juntar a esta daqui, né? Mas cada peça, ela tem sua independência. Você pode ali juntar uma à outra para compor as regras do jogo, mas cada pecinha dessa existe independentemente. Então, esse é o raciocínio em torno do qual a gente apresenta a coordenação. As orações que fazem parte de um período composto por coordenação são orações sintaticamente independentes. Assim como uma peça de dominó, ela existe sozinha. Só que eu vou pegar e vou juntar com outra, tá? O que significa dizer que ela existe sozinha? Cada uma delas vai ter seu sujeito, seu verbo e seu complemento. Ok? Então, eu pego uma oração com sujeito, verbo e complemento, e pego outra oração com sujeito, verbo e complemento, junto as duas por meio de uma vírgula ou de um conector. E aí eu tenho o que eu chamo período composto por coordenação. Então, as orações coordenadas são orações sintaticamente independentes, reforço, sintaticamente independentes, porque semanticamente não. Semanticamente, em termos de sentido, em termos de mensagem, óbvio que elas vão depender, uma vai depender da outra, mas sintaticamente elas são interdependentes, né? Elas são independentes, aliás. Então, e podem combinar para formar grupos oracionais, elas se combinam como peças de dominó, tá? Então, nós temos as orações chamadas justapostas uma oração, vírgula, outra oração. Ok? Quando eu vou raciocinar em torno de um conector entre essas orações, aí a que não tem conector, eu vou chamar de assindética, e a que tem conector, eu vou chamar de sindética. A palavra síndeto significa conjunção. Então, assindética sem conjunção, sindética com conjunção, ok? E se eu estou falando de período composto, se é composto, vem mais de uma oração. Se vem mais de uma oração, uma tem conector, a outra não tem conector. Porque se ambas não tiverem conector, elas vão ser reunidas por uma vírgula e serão justapostas apenas, ok? Então, orações coordenadas assindéticas. Né? Então, chegamos à praia, vírgula, nadamos, vírgula, jogamos, vírgula, comemos. Elas são assindéticas porque elas não têm conector. E também podem ser chamadas de justapostas, porque uma está junto da outra e não tem um conector. Não tem um par sindético e assindético. Em geral, se usa assindética quando você tem o par
sindético. Mas há autores que chamam assindéticas pelo simples fato de não haver conjunção. Outros autores, se não tem o par, eles chamam de justapostas, ok? Pegou a chave, vírgula, abriu a porta, vírgula, suspirou fundo. Não tem vontade de comer, vírgula, estudar, vírgula, sair, ok? Elas não têm conjunção. Classificação das orações coordenadas sindéticas, ou seja, aquela que vem com o conector. Então, elas podem ser aditivas, quando elas têm essa ideia de soma, adversativas, quando tem ideia de oposição, explicativas, como o próprio nome diz, elas dão uma explicação, alternativa, elas indicam alternâncias, escolhas, uma escolha que você precisa fazer, né, entre elementos, e conclusivas, aquelas que fazem um desfecho de uma ideia. Então, vamos para as aditivas, né? Ideia de acréscimo, de adição, de soma. Chegamos à praia, é exatamente a oração assindética, porque não tem conector, e nadamos, sindética aditiva. Você vai chamar de oração coordenada sindética aditiva. Não faz nem deixa ninguém fazer. É uma adição, né? Não faz a sindética, nem deixa ninguém fazer, sindética aditiva. Gosta de ficar em casa, a sindética, como também gosta de sair, sindética aditiva. Foi reprovado, a sindética, mas também não tinha estudado nada, sindética aditiva. Foi ao supermercado, a sindética, assim como passou pela casa da mãe, sindética aditiva. Atenção! A mesma observação que a gente fez com os verbos, e que eu chamei também para o fato das conjunções, cuidado para não decorar conjunção. Você decora que mais é adversativa e o mais está aqui e é aditivo. Perceba a conjunção dentro de um contexto. Ela precisa estar dentro de um contexto. Por isso que as questões são retiradas de textos. Volte ao texto e veja qual é a relação semântica estabelecida entre as orações. Não decore conjunção, porque isso pode ser fatal para você. Ok? Então, cada oração, se você parar aqui para pensar, ela tem seu sujeito, seu verbo e seu complemento. Por isso que elas são sintaticamente independentes. Chegamos à praia, o sujeito é oculto. Chegamos é o verbo, a praia, o predicado. Nadamos, sujeito oculto. Não apareceu complemento, a pessoa não quis colocar complemento, mas o sentido está completo. Ok? Então, isso aqui é uma peça de dominó, isso aqui é uma outra peça de dominó, que foram reunidas para combinar numa informação. Adversativas, ideia de oposição ou de contraste. Eles queriam sair, a sindética, porém estava chovendo, sindética adversativa. Oração coordenada, sindética adversativa. Seu mau feitio, no entanto, deixou todos desanimados, né? Então, aqui também, ó, ideia de oposição. Trabalha, mas nunca guarda dinheiro. Ideia de oposição. Foi ao sul do país durante o inverno, entretanto, não viu a geada. Ideia de oposição. Chegou cedo, todavia, não pegou um bom lugar. Ideia de oposição. Certo? Cada oração tem seu sujeito, seu verbo e seu complemento. Ainda que o complemento não esteja explícito, mas o sentido está completo e o sujeito, mesmo que ele não apareça, ele pode estar subentendido, ele pode ser indeterminado, mas os elementos estão ali. Então, por isso que é como se fosse uma peça de dominó. Explicativas. Descemos do carro porque o trânsito estava parado. Ela não atende o telefone, ou seja, ela não quer saber de nós. Ela não sabe da novidade, pois não disse nada. Então, aqui a sindética e aqui sindética, oração coordenada, sindética explicativa. Alternativas. Apresentam ou enfatizam uma escolha entre possibilidades. Ora gosta de vestidos, ora gosta de sapatos. Então, nós temos uma sindética, uma coordenada sindética alternativa. Fale agora o cálice para sempre.
vou falar com ele, quer você queira, quer não, tá? Mesmo raciocínio, em termos de orações independentes. Conclusivas. São adolescentes, logo irão contestar a decisão. São adolescentes assindética, logo irão contestar a decisão sindética conclusiva. Cheguei atrasada, portanto, terei que aguardar que me chamem novamente. Sindética conclusiva. Tirou o bolo do forno agora mesmo, então não pode comer já. Adoeceu, não conseguiu, pois, ir à escola. Aqui, uma observação. Por isso que a gente não pode decorar a conjunção. Pois, em geral, ele é apresentado como uma conjunção explicativa, como um conector de explicação. Mas, quando ele está no que a gente chama de deslocado, adoeceu é a primeira oração. O local mais natural para o conector é no meio das duas orações. Pode perceber que aqui ele não está no meio das duas orações, ele está intercalado na segunda, quebrando aqui a estrutura da segunda. Então, quando o pois vem intercalado, ele é conclusivo. Quando o pois vem aqui no lugar de origem dele, no lugar mais comum das conjunções, ele é explicativo. Ok? Então, muita atenção a isso. Quando ele puder ser substituído por portanto, ele é conclusivo. Quando ele puder ser substituído por porquê, ele é explicativo. Certo? Então, a gente sempre, quando vai classificar as orações coordenadas, a que não vem com a conjunção, a gente chama de oração coordenada assindética, e aquela que vem com a conjunção, a gente chama de oração coordenada sindética e dá a classificação. Se é aditiva, se é adversativa, se é explicativa, se é alternativa, se é conclusiva. Ok? Aí vamos exercitar. E aí, uma observação antes do exercício. Quando a gente usa os termos aditiva, adversativa, explicativa, alternativa e conclusiva, a gente está dando uma noção semântica, né? Uma noção semântica de adição, uma noção semântica de adversidade, de oposição, uma noção semântica de alternância, uma noção semântica de explicação, uma noção semântica de conclusão. Então, vejam aquilo que a gente falou lá no início. Semanticamente, elas são dependentes. A independência é sintática, ou seja, cada uma tem seu sujeito, seu verbo, seu complemento. Cada uma está completa dentro do que se espera da estrutura de uma oração, sintaticamente falando. Ok? Então, os jovens de hoje são filhos de uma sociedade de consumo, não só de bens materiais, mas também de informação. Esse mundo tecnológico em que vivemos promove constantemente mudanças no jeito humano de se relacionar, e as redes sociais são frutos desse movimento. As pessoas nascidas neste milênio, em especial, são muito íntimas dos espaços virtuais de interação, os quais, para a maioria das pessoas, representam uma ponte com o mundo real. Esse texto aqui, na realidade, a gente tem um parágrafo, é um texto pequenininho. Em geral, nos concursos, nós não temos textos assim tão curtos. Nós temos textos de mais de 3 parágrafos. E as questões normalmente são retiradas a partir de um parágrafo específico, né? Tanto que eles indicam, né? Eles indicam, por exemplo, um enunciado, uma frase, e colocam lá, terceiro parágrafo. E você vai lá no terceiro parágrafo procurar essa frase. Nunca ache que você está sendo esperto ao responder a questão sem voltar ao texto. Nunca ache isso. Volte ao texto. Se tem lá uma indicação que a frase está no terceiro parágrafo, vá ao terceiro parágrafo. E claro que antes disso tenha lido o texto na íntegra. Por quê? Porque conectores
embora alguns façam listinhas, e essas listinhas, de certa forma, até possam ajudar algumas pessoas, mas essas listinhas são muito perigosas, porque o sentido de um conector só se sabe de verdade dentro de um contexto. Eu preciso voltar ao texto para saber exatamente qual é o sentido dele, ok? Os conectores, as conjunções que estão na dimensão do período composto por coordenação são chamadas de conectores ou conjunções coordenativas. Quando elas estão dentro de um contexto de subordinação, elas são chamadas de conectores ou conjunções subordinativas, ok? Aqui nós estamos trabalhando com a coordenação. Então, nós estamos trabalhando com conectores que são conhecidos como conjunções coordenativas, ok? Então, em muitos exercícios aqui, eu vou cortar partes de texto, porque o texto é enorme. Então, se a gente for ler o texto aqui, vai demandar muito tempo, um tempo que a gente não tem para o tempo de aula. Mas não significa dizer que lá na hora da prova você não vai voltar ao texto, você não vai ler o texto na íntegra, e você não vai se ater ao parágrafo do texto que é indicado, para que você tenha um pouco mais de atenção, porque a frase que você vai classificar, o período que você vai classificar, a oração que você vai classificar está lá, ou os termos da oração estão lá. Sempre volte ao texto, ok? Porque é só no texto que você vai saber qual é a função de um termo, qual é a função de um conector, qual é a função, a classificação de um período. Porque só lá você vai ter o sentido que foi utilizado naquele dado contexto, naquela dada situação. Entendido? Então, na primeira frase do texto, o conectivo mas também relaciona ideias introduzindo um valor semântico de. Então, os jovens de hoje são filhos de uma sociedade de consumo, não só de bens materiais, mas também de informação. Então, a gente vê aqui, dentro do contexto, que não só uma coisa, mas também outra. Então, se está agregando, se está somando, se está adicionando, ok? Então, esse mais também, dentro do contexto, está indicando uma ideia de adição. Então, vamos ver aqui as alternativas. Valor semântico de oposição? Não. E ele já colocou oposição na alternativa A, sabe por quê? Porque se você decorou que mas é uma conjunção adversativa, você já caiu na armadilha. Então, toma cuidado com isso. Explicação? Não é. Retificação é quando você corrige algo, tá? Retificar é corrigir, ratificar é confirmar. Adição? Sim. Tá? Então, é uma questão simples, mas se você decorou listinha de conjunção, você pode cair na armadilha e você pode errar. Então, presta atenção a isso aqui. No trecho, esses venenos seriam, portanto, um mal necessário, de acordo com esses produtores, a palavra destacada veicula a relação lógica de. Lembrando que isso aqui tem a ver com um texto, eu não coloquei o texto aqui, porque o texto é longo, o nosso objetivo aqui é que seja algo mais sucinto pelo tempo de aula, mas isso não significa dizer que você vai responder a questão sem ir ao texto. Não faça isso, ok? É extremamente arriscado e a probabilidade de você errar é muito grande. Então, esses venenos seriam, portanto, um mal necessário. Portanto, aqui nós temos uma ideia de fechamento, né? De conclusão. Então, vamos dar uma olhada nas alternativas. É uma adição? Não. É uma conclusão. É uma concessão? A gente fala já disso aí. É uma explicação? Não. Concessão é uma nomenclatura das orações subordinadas. É muito importante você saber o que está no rol das orações coordenadas e o que está no rol das orações subordinadas. Porque quando a questão
direciona você para a coordenação, aqui, por exemplo, não houve um direcionamento. Então, você vai raciocinar caso a caso. Mas, às vezes, no enunciado, já existe um direcionamento, por exemplo, para a coordenação. Se existe um direcionamento para a coordenação e aparecer o nome concessão, você já não vai marcar, porque concessão é nomenclatura de subordinação, certo? Então, qual é a nomenclatura da coordenação? Orações coordenadas sindéticas, aditivas, adversativas, alternativas, explicativas e conclusivas. Essa é a nomenclatura da coordenação. Se vem nome lá como conformidade, concessão, consequência, causal, né? Se vem nomes que não são esses 5 nomes da coordenação, você já sabe que está na dimensão da subordinação. Então, se há um direcionamento para a coordenação, nomes relacionados à subordinação você já elimina. Então, fique atento a isso também. Então, aqui, ideia de conclusão, orações coordenadas. Todavia, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia da mocidade. A palavra ou expressão que não pode substituir todavia é. Todavia é uma conjunção que aí dentro desse contexto, lembrando que essa frase está dentro de um texto e que eu não coloquei o texto aqui por questões de tempo de aula, mas você vai ter de voltar ao texto e vai ter de comprovar qual é a ideia que ali está, né? Então, se você voltar ao texto, você vai perceber que a ideia é de oposição, é uma ideia de adversidade. Só que o que se pede aqui é a palavra ou expressão que não pode substituir todavia. Ok? Então, vamos ver que palavra seria essa. Porém, pode substituir todavia? Porém, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia da mocidade. Pode. Nós temos de marcar a palavra que não pode substituir. Porém, pode. Então, não vamos marcar esta aqui. Entretanto, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia da mocidade. Pode substituir. Então, não é a que vamos marcar. Não obstante, que é sinônimo de entretanto e de porém. Não obstante, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe dá aquela nostalgia da mocidade. Pode substituir. Então, não é essa que nós vamos marcar. Apesar de que. Então, é uma questão aparentemente simples, porque você vai dizer assim, todavia é uma ideia de contradição, né? Todavia é uma ideia de oposição. Apesar de, também é uma ideia de oposição. Só que se você colocar apesar de que, você vai ter que fazer alterações nas formas verbais. Apesar de que, também obscuramente, também sentida nos seus ossos, às vezes lhe desce aquela nostalgia, você vai ter que fazer adaptações aqui. Sem contar que esse apesar de que é lá da subordinação. Ok? Então, por isso que é importante você saber o que é da subordinação e o que é da coordenação. Ok? Então, o apesar de que, e pode perceber, porém, entretanto e não obstante, não vem com que. A única que vem com que é o apesar de. Então, viu uma estrutura diferente, já desconfia, porque provavelmente é essa estrutura que não vai caber naquilo que é solicitado. Analise as expressões sublinhadas em as parcerias ainda têm a vantagem de permitir a troca de experiências, não só dentro da comunidade que se quer cativar, como também entre os próprios staffs, ou staffs, das empresas envolvidas. As expressões destacadas foram usadas para exprimir ideia de
não só como também, está somando. Lembrando que isso aqui está dentro de um texto e você não pode negligenciar o texto. Leia o texto, volte ao trecho do texto onde está esse período e só marque quando você tiver certeza, quando você tiver visto as relações semânticas que existem nesse trecho. Não caia na armadilha de decorar conectivo, porque isso não vai dar certo. Então, vamos lá. Nós já vimos aqui que a relação é uma relação de soma. Oposição? Não é. Mas por que que a primeira coisa que vem é oposição? Né? Porque a tendência é a gente colocar esse como também na mesma dimensão do mas também. E aí viria um mas, se você decorou que o mais é oposição, você marcaria oposição. Mas você não vai fazer isso. Conclusão? Não, a gente já viu que as ideias somam. Explicação? Não, já vimos que as ideias somam. Acréscimo? Sim. Acréscimo é o mesmo que adição. Agregar também é o mesmo que adicionar, tá? Às vezes eles podem usar palavras sinônimas também para confundir, ok? Mas se você sabe que aquilo é sinônimo de adição, é o que você vai marcar, certo? Então, não só, como também, tá? Ideia de soma. A terapia ocupacional com habilitação em integração sensorial é, portanto, importante para o tratamento do autismo, pois ajuda a criança a lidar melhor com o mundo ao seu redor e a melhorar sua capacidade de se comunicar e interagir socialmente. Sobre os termos destacados anteriormente, pode-se afirmar que indicam respectivamente, né? Então, portanto, encerrando, concluindo, e esse pois, que pode ser substituído por porquê, na dimensão da explicação. Então, nós temos uma conclusão e uma explicação. Reforço, repito, isso está dentro de um texto, é importante ler o texto na íntegra, localizar o período que está sendo ressaltado e ver qual o sentido dentro do contexto. Sempre dentro do contexto, nunca fora dele, nunca por decoreba de listinha, ok? Conclusão e conclusão, não. O primeiro é conclusão, o segundo é explicação. Explicação e conclusão, sim, mas não nessa ordem. Conclusão e explicação, que é exatamente a ordem que vem aí. Acréscimo e justificativa, não. A segunda até pode ser uma justificativa, mas a primeira não é acréscimo, certo? Então, todas essas questões, né, que envolvem orações coordenadas, orações subordinadas, né, com raras exceções, se vai muito em busca da relação semântica entre elas, a relação de significado entre elas, ok? E essa relação de significado, ela só pode ser sentida dentro de um contexto. Então, nunca, jamais, negligencie o texto. Leia o texto. Preste atenção ao texto. Preste atenção às relações que são exercidas entre as orações dentro de um determinado período. Preste atenção ao tema. O tema do texto vai ser muito relevante também para você identificar, né, essas informações a partir dos períodos que vão se conectando, né, ao longo desses parágrafos, ao longo dessas informações. Então, espero que tenham gostado e aprendido um pouco mais sobre o período composto por coordenação. Na próxima aula, nós vamos estudar o período composto por subordinação, ok? Então, até a próxima.